Paulinho teve uma infância e uma adolescência normal, como todos os nossos irmãos. Bataguaçu é uma área rural, de muitos rios, é uma cidade abraçada por 2 rios gigantescos. A gente ia para o Rio Pardo, pulava da ponte, outros amigos. Aquela infância plena, verdadeira, de correr nas enxurradas, brincar na lama, subir nas árvores, correr atrás dos bichos no mato, colher goivira, pegar piqui no mato e outras frutas. Foi essa a nossa infância. Paulinho nunca apresentou qualquer sinal de qualquer coisa estranha. Paulinho estudou mecânica, estudou solda. Ele nunca gostou de estudar. Minha mãe e meu pai fizeram tudo para que ele estudasse, mas não era da natureza dele, ninguém podia forçá-lo. Creio que ele chegou até o 8º ano, foi, só até a 8ª série, e não quis mais estudar. Mas ele era muito inteligente, ele era um profissional de excelência. Então essa seita pegava esse profissional de excelência e se servia do trabalho dele e o tratava dessa forma. E ocasionaram toda essa debilidade, toda essa fraqueza, pagando Paulinho com uns trocadinhos, Uma das coisas que nessa história tem de bonito, de belo para mim, é o exemplo que minha mãe, Maria José Freire, de 90 anos, acaba dando para o Brasil e para o mundo, porque esse episódio acontece no mundo quase inteiro. Agora eu quero ver eles entrarem na Rússia, por exemplo, na Coreia, em alguns outros países. Não entram e não entrarão nunca. A nossa mãe nos chamou e disse que queria tomar providências jurídicas contra essa seita e contra algumas pessoas dessa seita que iam atrás do Paulinho, que tiveram toda essa exploração ao Paulinho. É uma mãe que está pedindo, não é qualquer pessoa. Uma mãe de 90 anos. Ela disse, a minha mãe, que queria deixar registrado para os anais da história, os anais jurídicos da história, que ela, como mãe, não se calou. Ela gritou contra essas pessoas, contra essa seita. Não é uma vingança, é uma reparação. Essas pessoas precisam sofrer o eco agora. O eco do que elas fizeram, do pavor que elas causaram, da tragédia que elas contribuíram. Aqui pertinho de casa, no centro de Natal, tem uma praça muito bonita. Eu costumo levar minha cachorrinha sempre aos finais da tarde. E quando eu chego ali, sempre eu encontro pessoas dessa seita, com um carrinho, com aquelas revistinhas que eles entregam, abordando as pessoas, conversando. E eu olho para aquelas pessoas e olho para outras pessoas que estão na praça, nos bancos ou debaixo das árvores, no chão, dormindo, drogadas. Para mim são iguais, são as mesmas pessoas, nesse sentido de estar drogado. Só que aqueles infelizes ali estão drogados de produtos químicos, de cocaína, de crack, de outras coisas que eu até não conheço, não sei. E os dessa seita estão drogados dessa coisa mórbida, desse entendimento esdrúxulo, doentio, desumano, em que eles vivem e levam outras pessoas. Eu tenho pena, eu não gosto de me aproximar deles, não tenho ódio não, tenho pena. E eu tenho pena também das pessoas que eles abordam. Eu tenho medo de ser um próximo Paulinho. Eu olho para aquelas pessoas, elas são drogadas como os mesmos drogados que estão ali no chão. Elas não contribuem com a sociedade. Porque até onde eu entendo, não sou uma pessoa muito religiosa, mas o cristianismo, eu diria mais, o humanismo não é isso. O humanismo não é medo, não é proibição,
não é esse tribunal de infindáveis regras esquisitas, desnecessárias. O cristianismo, o humanismo é o bem, é se sentir bem fazendo bem. E não é isso que nós vimos ao longo de todos esses anos. Nós percebemos, mesmo eu não convivendo com Paulinho diariamente, que eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, mas o contato meu é diário com minha família, eu falo sempre com eles. Então eu sabia de tudo que estava acontecendo ali. E minha família recorria a essas pessoas e eles eram frios, eles subestimam o seu conhecimento, são irônicos. Aparentemente eles acatavam aquilo ali, mas depois ignoravam, era como se não tivesse havido nenhum tipo de conversa. Eles estavam sempre no controle. Eles têm isso. Porque certamente eles pensavam assim, que nós representamos Jeová, certamente passava isso para Paulinho, né? E a sua família não. Eles negam a família passa a não ter valor nenhum para eles. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Isso é uma seita. Pouco tempo antes de Paulinho dar cabo à sua própria vida, ele passou 15 dias numa propriedade rural muito distante de Bataguaçu, numa área assim ainda bem distante, assim, com muito mato. Essa seita, alguém dessa seita, não sei, possui essa propriedade, eles chamam de fazenda. Embora não seja uma fazenda, porque não tem nada lá, não tem estrutura nenhuma, não tem banheiro, não tem casa, não tem dormitório, nada. E Paulinho fazendo serviços, prestando serviços para ele. Paulinho ficou ali durante 15 dias. Quando ele chegou em casa, a minha mãe, ela não enxerga bem, a visão dela é muito pouca. Tanto é que quando ela fala, sempre olhando para cima, né, porque ela não tem boa visão. Mesmo assim, minha mãe notou que Paulinho estava esquálido, estava esquelético. E assim, aquela voz que, quando você está sussurrando, não era uma voz como agora aqui a minha. A mãe percebeu, falou: meu filho, o que você tem? Ele falou: mãe, eu estava lá E o que você comia lá? Mãe, lá era pão seco e água. Eu estou assim há 15 dias comendo pão seco e água. Minha mãe ficou horrorizada, ela nem acreditou. Porque você, distante da família, sem a quem recorrer, sem estrutura alguma, fazendo serviço pesado, mexendo com maquinários, mexendo com tinta, mexendo com produtos químicos, como é que você vai dar para essa pessoa pão seco e água? Era algum ritual dessa seita? O que era isso? Não dá para entender. Mas Paulinho não mentia. Não mentia. Ele chegou a dizer isso para minha mãe, e minha mãe conta isso para nós. E o médico dizia que ele não podia ser submetido a estresse, a cansaço, ele não podia ter preocupação, né? Mas esse povo não escutava a gente, ele nunca ouvia a gente. Levavam Paulinho, não queriam nem saber, como se Paulinho fosse um empregado, um objeto deles. E chegou a esse ponto. Paulinho, ele tomava os remédios dele, prescritos pelo psiquiatra, fluentemente. Ele tinha consciência de que ele tinha esquizofrenia. Algumas pessoas acham que quem tem esquizofrenia tem debilidade mental, entendeu? É uma pessoa que não tem a sanidade, a sua razão. Pelo contrário, ela tem alguns deslizes psicológicos, mas a sua normalidade, a sua consciência do mundo, a sua família, a sua vida social, ele sabe de tudo, interage normalmente com as pessoas. Então Paulinho, tomando remédio, ele era uma pessoa normalíssima, como eu, como qualquer outra pessoa. Ele se medicava direitinho e até dizia pra gente. Ele falava: eu tenho esquizofrenia, Luiz Carlos, e tomando isso aqui eu não tenho nenhum problema, eu não sinto nada, não vejo nada estranho, tal. E assim ele fazia. Você não percebia nada em Paulinho. Mas o psiquiatra disse: você tem que tomar esses remédios, você não pode fazer nenhum tipo de esforço físico, trabalho pesado. Você não pode lidar com coisas, inalar cheiros fortes, de tinta, de gasolina, as coisas que a vida inteira ele mexeu, né? Quando mais jovem, porque meu irmão era mecânico. E o pessoal dessa seita disse que ele não precisava tomar mais os remédios.
porque ele estava curado, que Jeová o havia curado, né? Estaria curando ele, estava curando ele. E isso aí agravou-se muito, porque a minha mãe disse que ele começou a não querer tomar mais os remédios. E foi aí que foi se agravando a coisa nele, né? Ele foi ficando... Porque sem o remédio, ele ficava elétrico. Era para lá, era para cá, os olhos assim, não era uma coisa normal, sem os remédios, entendeu? E tudo isso colaborou com esse fim terrível dele. Uma vez, a minha mãe, já cansada, ela ligou para mim, algumas vezes, aliás. Eu liguei para pessoas dessa seita, que não me recordo os nomes no momento, mas eu creio que eles estão nos autos. Eu liguei e falei com essas pessoas, expus tudo que minha família falou para eles em Bataguaçu. Eu falava que Paulinho não podia se cansar, se estressar, não podia assumir responsabilidade, trabalhos, que ele era aposentado, que deixasse Paulinho mais assim, relaxado, mais sossegado, mais sereno. Mas eles também ignoravam. Eles queriam passar uma ideia de que, saindo com o Paulinho, levando o Paulinho para ser explorado, eles estavam fazendo o Paulinho esparecer a mente, como se fosse uma higiene mental. E aquilo ali era o quê? Era uma exploração do trabalho. Paulinho teve um casamento conflituoso com uma mulher seguidora dessa seita, dessa mesma seita dele. Ele teve 2 filhos, mas com essa mulher ele teve um filho, legítimo, biológico. E diante dos problemas, né, eles se separaram. Essa mulher foi embora para Presidente Prudente, interior de São Paulo, casou-se com outro homem, passou a viver com outro homem. E eu mesmo, como irmão, eu admiro o quanto o caráter de Paulinho era do bem. Era um caráter nobre, louvável, porque ele mandava dinheiro para essa mulher, mesmo casada, mesmo tendo um homem, mesmo tendo um marido, e mandava para o filho. Ele morreu fazendo isso. Eu fico pensando assim, se Paulinho tivesse a oportunidade de poder ter se casado novamente com uma mulher decente, talvez isso não teria tido esse desfecho. Talvez uma mulher que não fosse dessa seita, ele teria tido paz. Uma das coisas que nessa história tem de bonito, de belo para mim, é o exemplo que minha mãe, Maria José Freire, de 90 anos, acaba dando para o Brasil e para o mundo. Porque esse episódio acontece no mundo quase inteiro. Agora eu quero ver eles entrarem na Rússia, por exemplo, na Coreia, em alguns outros países. Não entram. Não entram. E não entrarão nunca. A nossa mãe nos chamou e disse que queria tomar providências jurídicas contra essa seita e contra algumas pessoas dessa seita que iam atrás do Paulinho, que tiveram toda essa exploração ao Paulinho. É uma mãe que está pedindo, não é qualquer pessoa. Uma mãe de 90 anos. Ela disse, a minha mãe, que queria deixar registrado para os anais da história, os anais jurídicos da história, que ela, como mãe, não se calou. Ela gritou contra essas pessoas, contra essa seita. Não é uma vingança, é uma reparação. Essas pessoas precisam sofrer o eco agora. O eco do que elas fizeram, do pavor que elas causaram, da tragédia que elas contribuíram.